Canal do Bora na área, sejam todos bem-vindos a esse novo projeto onde eu vou trazer tudo sobre o futebol em geral. Para quem me conhece, eu sou o João Vitor, meu sobrenome é Borel e esse canal aqui eu decidi colocar com o meu sobrenome por homenagem ao meu avô, que era o símbolo desse sobrenome aí, Borel. Meu nome é João Victor Borel da Silva, então o canal do Borel também é uma homenagem ao meu avô que faleceu ano passado, tá? Vai ser algo específico de futebol, né? Para quem me conhece, eu tenho um canal do Corinthians, né? O Tu És do Orgulho. Eu sou fundador junto com 2 amigos e temos uma equipe lá bastante competente, porém aqui vai ser um canal específico de futebol, tá? Não vou falar de Corinthians, então já deixam cientes que eu sou corintiano fanático, mas eu sou um cara muito coerente nas minhas opiniões, pelo menos eu prezo pela coerência. Eu acho que a pior coisa que tem é a questão de uma pessoa que dá opinião é não ser coerente, né? O meu medo é não ser coerente, então prometo a vocês que eu vou ser bastante coerente aqui, tá? Então aqui vai ser o futebol em geral, europeu, aqui o nacional, né? O nosso futebol brasileiro, nosso querido futebol brasileiro, arbitragem, CBF, vai ter muita coisa legal aqui, bastante opinião. Prometo para vocês que vou tentar ser bastante ativo nesse canal, tá? E para quem quiser conhecer o meu lado torcedor, o meu lado com a minha opinião corintiana, o canal Tu És do Orgulho vai estar na descrição e vai estar passando aqui na tela também, tá? Então, quem quiser de futebol em geral, opinião sobre jogos e etc, canal do Borel aqui. E quem quiser saber minha opinião sobre os jogos do Corinthians, pré-jogo, live, entrevistas, opiniões e diversos quadros, o canal Tu És do Orgulho tá na descrição, beleza? Então vamos lá. Ontem tivemos Libertadores, né? Noite de Libertadores na quarta-feira, né? Tivemos o Internacional jogando contra o Atlético Nacional, o São Paulo recebendo o Alianza Lima no Morumbis e também, quem mais? Acabei esquecendo. E o Fortaleza, que viajou até o Chile para jogar com o Colo-Colo, um jogo que não acabou, tá? Eu vou começar pelo primeiro jogo da noite dos times brasileiros, que foi o do Internacional. Eu estou usando aqui o Flash Score, tá? É um aplicativo que eu uso. Lembramos, não somos patrocinados pelo Flash Score, não sou, mas é um aplicativo que eu uso muito para me antenar nas informações e para o meu trabalho, né? Que sobre o Corinthians eu olho bastante as estatísticas lá dos jogos, né? Para as análises pós-jogo. Eu também vou usar aqui no canal do Borel para conversar com vocês e colocar pontos aqui legais sobre. E esse Internacional, hein, cara? Esse Internacional aí que pouca gente está falando, ou muita gente tem receio de falar, porque todo ano a gente coloca o Internacional como favorito das competições, e às vezes o Inter acaba decepcionando a sua torcida e decepcionando as nossas opiniões, as nossas expectativas que a gente tem olhando pelo futebol apresentado, pelo elenco montado a cada ano, né? Ano passado o Inter foi o time que mais gastou, um dos que mais gastaram em contratações. Contratou o Borré, o Alário, né, que hoje não está mais, mas contratou o Fernando e outros jogadores de muita qualidade para o seu elenco, e demorou a engrenar, né? Caiu cedo na Copa do Brasil, não chegou muito longe na Libertadores, não demorou a engrenar no Brasileiro, ficou na parte de baixo da tabela por muito tempo, e aí deu uma disparada lá, ficando no G4, uma baita disparada do Internacional, chegando até a brigar por título em questão de matemática, né, pelo ponto, né? Então o Inter vem com um bom trabalho do Roger Machado, que eu sempre achei um técnico que tinha ideias muito boas, só que eu sempre achei que era aquele tipo de técnico refrigerante de 2 litros e 3 litros, que acabava o gás rápido, né? Mas não, vem calando a minha boca e calando a boca de muitos torcedores do Inter, que também eu entendo que tinha essa relutância pelo Roger Machado ser um ídolo do seu maior rival, que é o Grêmio. O torcedor do Grêmio tem bastante remorso, raiva do Roger Machado agora, né? Decepção, querendo até sair da calçada da fama do Grêmio. O Roger trocou as cores azuis pelas cores vermelhas, né? E tá fazendo um baita trabalho, né? Pelo Inter. E ontem mais um bom jogo, né? Primeiro tempo do Inter, eu não vou mentir para vocês, não cheguei a assistir para valer, eu estava em aula, estava tendo aula da faculdade e eu não consegui acompanhar, mas aqui pegando os números, do Internacional terminou o primeiro tempo 0-0, um balde de água fria na torcida que esperava já um bom resultado no primeiro tempo, mas o Atlético Nacional é um bom time, né? Um time organizado, é um time que tem boas peças, que sabe jogar, tem um goleiro experiente que é o Ospina, ex-Arsenal,
né? É um time bom, só que o Inter no segundo tempo destruiu, né? O Inter no segundo tempo chamou a responsabilidade de jogar em casa e acabou com o jogo em poucos minutos, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui as estatísticas no primeiro tempo. Tá no primeiro tempo, o Inter teve mais posse de bola, 56% a 44% do Atlético Nacional. As finalizações foram mais do Atlético Nacional, foram 9-4, e as que chegaram ao gol foi 3-1, tá? Chances claras, uma do Internacional, escanteios 3 para o Atlético Nacional, 1 para o Internacional, passes certos, 88% de passes certos do Internacional, 82% de passes certos do Atlético Nacional, tá? E cartões amarelos, o Inter levou 2, o Atlético Nacional não levou 1. Isso as estatísticas do primeiro tempo, tá bom? Então a gente viu que o Atlético Nacional não é um time bobo, né? Não é um time completamente apático, é um time que veio para se defender, é um time que sabe sair jogando, sabe atacar, sabe ter a bola, sabe se postar na casa do adversário, né? É um time que se defende bem, mas também se defende com a bola, né? Foi isso que eu vi nos melhores momentos depois. É um time que se defende muito com a bola. Não ficou numa retranca absoluta, pelo que a gente vê nas estatísticas e pelo que eu assisti de um compacto. Como eu falei, eu não assisti o jogo em tempo real. É só o segundo tempo que eu consegui assistir. Eu não assisti o primeiro tempo em tempo real assim pra valer. Então um compacto pode ter algumas faltas de informações, mas a gente vendo aqui, é um time que não se retraiu, é um time que não ficou com medo de jogar na casa do Internacional. Porém o Internacional tem um jogador, e tem um elenco, mas tem um jogador que é espetacular e a gente precisa dar mais valor para esse atleta chamado Alan Patrick. O Alan Patrick, ele é pouco reconhecido, ele é pouco lembrado, ele é muito subestimado, né? Ao contrário de ter muitos jogadores aí que é superestimado, o Alan Patrick, ele tá na minha prateleira de subestimados. O Alan Patrick, ele joga muita bola, tá? No Brasil ele é um craque. Eu não sei se nível mundial ele é considerado um craque. Para muitos vão colocar que ele não chega nesse patamar, mas eu coloco ele como um craque. É um jogador de cabeça erguida, é um jogador que não é rapaz, é um jogador que tem uma leitura com bola e sem bola espetacular, finaliza bem, né? Cria chances claríssimas toda hora, sempre se apresentando para o jogo, não se esconde, não se omite do jogo. Pode estar mal na partida, mas ele não vai deixar de chamar a responsabilidade, vai chamar sempre o jogo para ele. É um jogador zaço, o Alan Patrick. E eu sei que a CBF é uma zona, eu sei que a Seleção Brasileira é uma zona, mas se você olhar pro futebol, por momento, esse cara merece uma chance. Eu digo porque é uma zona, porque tem jogador que não merece esse sofrimento de vestir a Seleção Brasileira hoje em dia, passando vergonhas atrás de vergonhas, né? Mas se você olhar pelo histórico da Seleção Brasileira, pela camisa da Seleção Brasileira, 5 vezes campeão mundial, né? A maior camisa, a camisa mais pesada do futebol mundial, né? Que é a Seleção Brasileira. Se você olhar, se você por algum momento escantear essa zona que o Alan Patrick merecia muito ser lembrado. Se vai ser convocado sempre ou não, se vai estar na Copa do Mundo, eu não sei. Mas ele precisava ser lembrado. E aqui eu falo completamente de maneira sincera. O Alan Patrick é muito bom jogador. Ele precisa ser testado, precisa ser lembrado. Sabe aquela lista de pré-convocados? Pelo menos ele precisa estar ali todas as vezes. E a gente discute se vai ser convocado ou não, se vai ser sempre convocado, se vai estar no ciclo da Copa ou não. Mas esse cara é muito bom jogador. Ele precisa ser lembrado. O Alan Patrick é muita bola. E ontem ele demonstrou isso fazendo 3 gols. Um hat-trick do Alan Patrick ontem, tá? 2 gols de pênaltis e um bola rolando, tá? No segundo tempo, falando aqui das estatísticas, aí o Internacional começou a tomar mais ações, né? 58% de posse de bola a 42%, 6 finalizações a 5. Mesmo assim, o Atlético Nacional chegando firme no jogo, tá? Finalizações no gol, 5 do Inter, 2 do Atlético Nacional, 3 chances claras do Inter, 1 do Internacional, 1 escanteio para cada lado, 92 passes certos, % de passes certos do Internacional, aumentou, né? E 85 do Nacional, 2 cartões amarelos para cada lado e 1 vermelho, que foi a expulsão do jogador do Nacional, tá? O gol do Alan Patrick saiu aos 50 minutos, depois de um pênalti sofrido pelo jogador do Inter. O Alan Patrick vem, bate forte, cruzado, né? Um baita pênalti bem convertido, bem cobrado, né? E aí depois tem a expulsão do Hinestrosa, né? Que é o sobrenome dele. Como é que é o nome do atleta? Marino Hinestrosa. Ele foi expulso, né? E depois tem mais um pênalti sofrido claríssimo pelo Vitinho, claríssimo. Teve 2 pênaltis sofridos, né? Um de cada lado pelos pontas, né? Não sei se o segundo foi pelo Vitinho e o primeiro do Wesley ou vice-versa, mas
Um pênalti claríssimo, o cara se joga nas costas dele, todo estabanado, se joga nas costas do jogador do Internacional, pênalti claro, o Alan Patrick chama a responsabilidade, finaliza um baita gol, tá? Um baita pênalti convertido, não um golaço de pênalti, deslocou o goleiro bonito, né? Com paciência, com calma, com frieza, fez um belo gol, o Alan Patrick de pênalti. E depois, aos 88, né, o Alan Patrick recebe uma bola, o lateral, não lembro se é o lateral ou se é o ponta, ele leva pro fundo, toca para trás, o Alan Patrick chega batendo, né, fazendo o terceiro gol dele, terceiro gol do Inter, finalizando uns 3-0 do Inter, agora é o líder do grupo, né, com 4 pontos, empatou com o Bahia na estreia, e por saldo faz 3-0 hoje, né, e é líder do grupo, que é o grupo da morte, né, que tem a Nacional do Uruguai, você tem o Bahia aqui do Brasil, né, tem o Atlético Nacional, que é um bom time, né, e o Inter fechando esse grupo, é o grupo da morte, com certeza, é o grupo mais forte da Libertadores, e o Inter já está com 4 pontos liderando, e eu creio que o Inter vai receber o Nacional no Beira-Rio, deve ganhar, eu acho que ganha do Nacional, fazendo aí 7 pontos, e eu acho que aí depois só uma vitória para você concluir a sua classificação, e aí você disputa a liderança com quem chegar também forte na pontuação, colado com o Internacional, tá? Então o Inter precisa ser mais falado. O trabalho do Roger Machado é muito bom, tá? O Internacional, ele tem um elenco muito bom, tem jogadores de muita qualidade, tem um craque, que é o Alan Patrick, tem um bom goleiro, 3 bons goleiros, né, o Internacional tem, na minha opinião, uma boa zaga, esse Vitão é uma barbaridade de jogador, esse Bernabé é um monstro de jogador, né? Tem o Fernando, que é um volante, cabeça de área, bom de bola, né, muito bom de bola, então eu acho que o Inter tem muito aí a entregar. Campeão gaúcho depois de muito tempo, vencendo o seu maior rival e com sobras, né? Com sobra, vencendo o Grêmio na final. Então o Inter tem muito a entregar, tá? Eu vou deixar o Colo-Colo e Fortaleza por último. Vamos falar do São Paulo, tá? O São Paulo que decepcionou a sua torcida, né? Você vê, eu assisto diversos canais do São Paulo assim, porque são pessoas influências do São Paulo muito legais, Barolo, Gugu São Paulino, você tem a moça que é a Uma São Paulino, eu sempre esqueço o nome dela, mas é uma boa influência, uma representante do São Paulo, você tem o Drex, tem caras legais assim que a gente assiste, Tiquinho Tricolor, né, que é muito legal também. Então eu vejo as opiniões deles batem muito uma com a outra, né? Elas casam muito, que é a questão do Zubeldia ser um treinador covarde, um treinador medroso, um treinador que sempre teve times menores, times de menor expressão, times pequenos na nata da palavra, né? Na frase, times pequenos, e que tem essa mentalidade de treinador de time pequeno. E ontem, analisando assim, claramente que eu sequei o São Paulo, não vou falar que eu não torci pro São Paulo, não, sequei, queria que perdesse, queria que empatasse, queria que tivesse uma bola de água fria, como torcedor corintiano que eu sou. Mas analisando mesmo assim como olhar de futebol, ele estragou o que estava tudo encaixadinho, né? Ele surpreende na escalação, colocando o Lucas Ferreira, né, na ponta direita, um moleque da base que é muito bom de bola, tem muito futuro esse menino. Ele chamou a responsa, ele coloca o Ferrarés de lateral, então ele não faz um 3 zagueiros com a bola, ele faz um 3 zagueiros sem a bola, mas ele coloca mais gente no ataque, ele coloca ainda o Luciano de meia, que a gente tem que debater isso aqui. O Luciano não cria absolutamente nada, o Luciano não é meia, o Luciano é um atacante. O Luciano de meia é completamente ridículo, ele não arma nem barraca, né? Ele não arma uma jogada, ele não cria nenhuma chance. É um jogador jogando de meia ali que é completamente inexistente, né? O Caleri atrapalhou muito o ataque do São Paulo, matando contra-ataques e atrás de contra-ataques, um azar da preula. O Caleri e continua sendo colocado como titular. O Ferreira fez a melhor partida dele para o São Paulo, na minha opinião, vendo de fora. O Marcos Antônio uma boa partida, o Alisson uma boa partida. Então o time está bem encaixado nessa formação de 4-4. É tipo um 4-2-3-1, mas se você pode colocar um 4-3-3 aqui em outras palavras, né? O Alianza Lima sem criar chance, a única chance foi do Barcos na trave, a zaga bem, aí o Ferreira faz uma boa jogada individual, faz o gol, depois uma boa jogada coletiva do São Paulo, ele faz o segundo gol, São Paulo encaixadinho, muito bem na partida. Aí de repente, no segundo tempo, ele tira o Ferreira, coloca o Wendel para fazer uma dobra de lateral, chamando o Alianza Lima para o jogo, que
é um time limitado, não sei se é um time ruim, time fraquíssimo, que não consegue trocar passe, não conseguia trocar passe, mas era um time corajoso, né? A gente falou assim, mano, perdido por 2, perdido por 3, perdido por 4, perdido por 5, vamos pra cima dos caras, vamos buscar um empate, corajoso, né? Então o São Paulo deu muito espaço no meio de campo, e um time que não sabe trocar passe, com esse espaço, pelo menos o básico que eles fizeram, que foram tocando passe, levantando bola na área, até que no segundo gol, no primeiro gol, eles passam tabelando no jogo assim, completamente livres, e o cara finaliza na saída do Rafael, um belo gol. E aí o São Paulo continua defensivo, ele não tira os jogadores da frente, o Caleri completamente cansado, morto, o Luciano também, o Luciano sai, entra o André Silva, ele começa a querer colocar jogadores no time, mas completamente abalado pelo gol, ele estragou, que estava uma festa muito bonita feita pela torcida do São Paulo. Ele estragou esse negócio com umas substituições que não tem sentido. Ele podia matar o jogo no primeiro tempo, fazendo o terceiro. Tipo assim, ele termina no primeiro tempo 2-0. Ele podia matar o jogo, ele podia colocar o time pra frente pra fazer 2-3, 3-4 e matar o jogo. Mas não, ele retrancou o time, retraiu o time sem motivo. O Arias Lima não estava mostrando perigo nenhum pro São Paulo. E ele chama o time pro ataque. O time pressiona, corajoso. Time tecnicamente ruim, mas corajoso. E aí, aos 44, 40 minutos, não lembro, o levantamento na área, o Quevedo mete um voleio, um golaço sem chance pro Rafael, empatando o jogo, botando um bar de geografia. Ele começa a querer botar atacante, coloca um monte de coisa, no desespero, e não vai, né? Aí o Caleri mete uma bola na trave que ele pega de tornozelo, na bolinha de tornozelo a bola bate na trave, depois o goleiro defende, depois o Lucas Ferreira dá uma caneta no cara, tenta fazer alguma coisa, mas cruza errado. Então o Zubeldia conseguiu estragar uma festa bonita da torcida do São Paulo, conseguiu estragar um resultado tranquilo de 2-0. E agora o São Paulo tem que ir lá no Paraguai jogar com o Libertad, que é líder do grupo, ganhou do Alianza Lima fora de casa e ganhou também do Tadieres agora. Então, se o São Paulo não ganha do Libertad, não sei se é semana que vem ou na próxima, o São Paulo pode perder a liderança do grupo, tipo assim, na disputa, porque o Libertad vai fazer 9 pontos. E o Libertad ainda tem Tadieres e Alianza Lima, que com certeza o Libertad vai ganhar. Então, se o Libertad ganha do São Paulo, 9 pontos, eu creio que vai ganhar do Tadieres de novo, vai para 12. Eu creio que ganha do Alianza Lima em casa, vai para 15. Entendeu? E aí, o São Paulo vai ter que correr muito contra a maré e vai ter que tentar ganhar do Libertad no Paraguai. Se quiser classificar em primeiro, que é muito importante na Libertadores, é ganhar do Libertad no Paraguai. Tá? Mas se jogar com essa postura de time covarde, com todo respeito aqui, mas ontem o Zubeldia foi covarde, colocou o time como covarde ontem no segundo tempo, retrancando o time, retraindo o time, chamando o adversário, jogando com essa postura. Eu não vejo o São Paulo ganhando do Libertad. Não que o Libertad seja um time maço, tá? Mas é questão de postura. Na Libertadores você não pode ter uma postura covarde. O meu Corinthians teve uma postura covarde no Equador e levou 3 na pré-Libertadores. E depois aqui foi querer correr atrás do prejuízo, mas tava muito longo, né? 3-0. E não conseguiu reverter. Libertadores tem que ter postura. Se você não tiver postura, você não ganha os jogos. Você cede muito o resultado, tá? Então o São Paulo vai ter que correr muito atrás agora do prejuízo. Colo-Colo e Fortaleza, tá? Infelizmente não teve jogo, né? Teve 2 mortes, né? De uma criança pra mim de 13 anos e uma moça de 18. Então você vai assistir o jogo e você volta num caixão. Por conta de uma torcida completamente descontrolada, que tem problema com a polícia, confusão, invadiram o campo, arremessaram coisas em campo, o jogo está suspenso, e a Conmebol tem que dar os 3 pontos pro Fortaleza. Na minha opinião é essa, tem que dar os 3 pontos pro Fortaleza. Os jogadores do Colo-Colo não tem culpa? Não tem. Eles protegeram os jogadores do Fortaleza, sim, concordo. Mas pô, as torcidas do Fortaleza não teve um preparo, não teve um cuidado da polícia, porque o problema da torcida do Colo-Colo era contra a polícia. Então como é que você vai ter uma segurança de você ser escoltado por uma polícia que está sendo alvo dos ataques da torcida do Colo-Colo? Não é seguro, não teve escolta, não teve nada. A torcida do Fortaleza chegou no momento que não quis mais a escolta, porque não estava nem seguro com a escolta. Então os jogadores passando perigo dentro de campo, todos os 22 atletas mais banco, uma confusão, 2 mortes. O jogo foi suspenso. O Fortaleza não pode se beneficiar disso e ganhar os 3 pontos. Mas pô, eu não imagino, eu não acho correto você fazer o Fortaleza voltar pro Chile para jogar 30 minutos, que foi o que faltou dos 70. Chegou a 70, não, 60 minutos ou 70.
Ou 30, que seja, jogar 30 ou 20 minutos no Chile. Ir pro Chile só pra jogar isso. Eu não consigo imaginar e eu acho que o Fortaleza tem que ganhar os 3 pontos, tá? Mas é um debate que a gente pode colocar diversos pontos aqui, mas eu não acho viável nem pro Colo-Colo nem pro Fortaleza jogar 20 minutos. Levar o Fortaleza pro Chile pra jogar 20 minutos. Sendo que o Fortaleza já tem brasileiro aqui agora no final de semana. Então, lamento, quero que Deus conforte todos, peço que Deus conforte todos os familiares dessas 2 vítimas e dos feridos também, né? Que isso não aconteça mais, que a torcida do Colo-Colo seja punida por portões fechados ou exclusão da competição, não sei. Eu sei que o time é afetado, os torcedores de bem também são afetados, mas eu acho que não tem muito o que fazer. Ou é a exclusão da competição, ou é banimento, pelo menos aí nos próximos anos, sem torcida no estádio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, sejam todos bem-vindos ao canal do Borel, homenagem ao meu avô e homenagem a esse sobrenome diferente, mas histórico para nossa família, tá bom? Um forte abraço, like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante. Um forte abraço, valeu, falou, fui!